Vamos falar de coisa boa, né, meu povo? Hoje chegou o grande dia da gente mostrar aqui o último lançamento, ou super lançamento do nosso Cielo, que é o Alfa Leggera, ou Leggera, algumas pessoas gostam de falar assim, que é inspirado no Allure Sport Super Leggera. E sim, conseguimos aqui uma similaridade bem interessante, conseguimos aqui uma fragrância super agradável, conseguimos um perfume assinatura que aguente calor, aguente frio tranquilamente e com desempenho bom. Não é o melhor do planeta, mas também não é o pior. E tem dados técnicos que eu posso comprovar a respeito disso. E já vou adiantando aqui, antes de tudo, peço desculpas porque o cachorro da vizinha no apartamento do lado não para de latir. Então, só ignora os latidos que nem o redutor de ruído consegue tirar. Então, se você já está aqui, já sabe, né? Deixa o seu like que é muito importante para o YouTube sempre recomendar novos vídeos para você. Se inscreve também que é de graça, não dói, pois assim vocês me ajudam a continuar crescendo cada vez mais. E siga nossas redes sociais. Todas elas listadas aqui abaixo com @AdrianoIndica. Tá bom? Então vamos lá. Conhecendo aqui o nosso querido Alfa Leggera. Bom, ele é um flanker da linha Allure, no caso o Allure Sport, que é o mais conhecido deles, é o mais vendido deles, e eles lançaram essa versão Leggera aqui que, inicialmente, eu olhei com uma certa desconfiança. Mas depois, conhecendo mais a fragrância, testando, avaliando, entendendo, eu vi que foi um belíssimo acerto que a empresa referida, que eu não posso falar mais o nome aqui que está ficando complicado, não perguntem por que existe uma caça às bruxas, né? Mas todo mundo sabe, a Allure Sport, né, gente? Que é a marca, né? Pegou, né? Pois é. E aí eles lançaram o Super Leggera, que parecia ser um flanker bobo, insosso, sem graça, mas ele é um perfume bem legal e a gente vai entender vendo as suas notas. E o frasco daquele padrão nuanceiro da linha, digamos, principal, minimalista, bonito e daquele jeitinho que a gente conhece. E agora, para ficar mais bonito ainda, vamos conhecer as suas notas, pegando aquela colinha marota. E aqui nós vamos conhecer. Ele é um perfume amadeirado aromático ou cítrico amadeirado, cada um fala de um jeito. Eu prefiro dizer que é amadeirado aromático. E ele abre com notas cítricas de mandarina e toranja. E alguns citrinos também, que embora de forma simplificada, a gente saiba também que tem bergamota, um limão, né? Para ajudar na performance, na abertura. No corpo ele tem notas amadeiradas, eu odeio quando as empresas fazem isso, pior que a própria empresa fala que é assim, né? E cedro, o cedro já é uma nota amadeirada. Nós vamos chegar aí próximo de um perfume, hein? E no fundo nós temos almíscar branco, âmbar, patchouli e sândalo. Vemos aí que é uma fragrância praticamente minimalista e tem toda a estrutura olfativa de um perfume amadeirado aromático padrão. Né? Tipo assim, pô, já vi vários perfumes com essas notas. Mas por que logo a casa francesa topzera não faz algo que seja mais assim extraordinário, que encha os olhos, né? Que faz ter aquele orgasmo olfativo, sabe? Calma, calma, Calabresa, porque aqui a história muda justamente quando a gente acaba de passar. E é quando a gente borrifa que a gente percebe que o perfume não estava brincadeira e o inspirado ficou muito bom. Então, vamos que a gente conhece agora o que há de bom e de melhor nessa fragrância. É nítido que a presença de cítricos, principalmente a toranja, ela é muito evidente quando a gente passa. Tá? Toranja é a fruta cítrica que se manifesta de maneira principal aqui. E desde o começo também, a gente percebe algo que não é muito comum, pelo menos na minha experiência, em perfumes da Chanel masculinos, que tem a nota de almíscar como protagonista. E sim, a gente passa esse perfume e já percebe que ele tem ali uma dose interessante de almíscar, trazendo aquele aconchego muito peculiar, né, que é muito característico dessa nota, né? Então, ele é um perfume muito confortável. E desde que a gente passa, a gente percebe isso. E acaba gerando uma certa estranheza, porque ele é um perfume muito limpo, mas o musk presente dele, esse almíscar branco, faz com que a fragrância ela tenha assim, um toque masculino diferente pela forma que o musk foi utilizado. Claro, tem o acréscimo do cedro, do sândalo. E apesar de serem notas bem andrógenas, vamos dizer assim, deixar o perfume de certa forma compartilhável, a gente consegue se conectar com outras fragrâncias do mercado com muita facilidade. Primeira, Versace Pour Homme. É inevitável a comparação. Não chega a ser idêntico, claro, mas existe sim uma similaridade. Tanto por causa das notas dos cítricos, o cedro, o musk,
E, embora não listada, a Fava Tonka, que é uma assinatura olfativa que praticamente todos os perfumes da Chanel têm. E aqui a gente percebe também. Só que ela gera um discreto e sutil dulçor, né? Adocica muito pouquinho para ficar com cara assim da linha Allure Sport e ficar com cara de Versace Pour Homme. Show? Mas, depois que o tempo passa, e ele é um perfume moderado, a gente se conecta com uma outra fragrância da própria casa, que é o Bleu. Digamos que esse perfume seja um Bleu Cologne. Pegue o Bleu, a estrutura do Eau de Toilette do tradicional, e tire aquelas notas tidas como dark, obscuras, sujinhas, no caso, incenso, para ser mais exato. Né? E as notas que compõem o incenso, por exemplo, o Bleu tem muito, que é um sintético Isoe Super. Ele acaba se manifestando muito claramente na fragrância também. E algumas pessoas têm anosmia a essa nota. E aqui eu consigo perceber também a presença do Isoe Super, mas bem mais reduzida se comparado com o Bleu. Então, são duas notas aí que elas foram nerfadas ou removidas, quase totalidade, no perfume Allure Sport Super Leggera. E aqui o Alpha Leggera conseguiu trazer aí a mesma sensação. Conforto, limpeza e versatilidade. Pode ser um perfume para o verão tranquilamente, para dia, para noite, qualquer hora, para trabalhar. Tem gente que usa até para ir para academia. Apesar de eu me opor sempre a perfumes na academia, não seria uma má ideia, pelo menos você não vai incomodar o fato de ninguém. Sai à noite? Pode também, noites quentes, noites frias. Se você não gosta de um perfume que seja assim super presença, só que ficar cheiroso mesmo, ele atende muito bem. E o Inspirado, obviamente, também conseguiu trazer a mesma sensação. Então, a gente tem aqui uma fragrância que ela inicialmente vai lembrar, pelo menos, o Alpha Leggera, tá? O Versace Pour Homme. E depois que o tempo passa, vai lembrar nuances do Bleu de Chanel. Ah, eu falei a marca, meu Deus, o YouTube não me derruba, por favor. Mas eu já falei, né, então. Vai lembrar o Bleu, só que sem essas notas mais sujinhas, dark, né, no caso o incenso, que ele não tem. E acaba que o perfume fica muito mais fácil de usar. E foi uma grande sacada, porque o musk usado, como ele foi usado pela marca, foi muito bem trabalhado e o perfume tem, assim, um certo requinte que você passa e fala assim, cara, é diferente. É igual, mas é diferente, sabe? Tem aquele toque, aquela coisa mais assim, que você passa o perfume e fala assim, poxa, dá vontade de sentir ele o tempo todo. Claro que se for comparar em termos de desempenho, ele perde para os outros, né? Ele é uma fragrância mais leve. Ele fica ali empatado com o Allure Sport Cologne, que desapareceu das prateleiras e era um dos meus favoritos, inclusive. Era uma das limonadas mais deliciosas do mercado designer. E aqui, isso acabou se conectando também. Ele tem uma pontinha, inclusive, do Allure Sport Cologne, mas uma pontinha. Parece que a empresa uniu ali a parte aromática dessas três fragrâncias. A gente pode falar que o Allure Sport, o próprio Allure Sport Cologne e o Bleu pegaram os tons aromáticos, colocaram dentro de um frasco com uma ideia inovadora, por assim dizer, usando almíscar como nota principal. E deu certo. E todo o hate em cima da fragrância porque as pessoas já estavam acostumadas com os outros perfumes e aí não sentiram nada de muito diferente, mas é só passar que você percebe a diferença de que o perfume é bom à beça, viu? Ou se é. Então, recomendo com certeza, mais uma vez, um excelente lançamento da Nuance Cielo, que vale a pena você conhecer, principalmente se já conhece o original. E claro, a gente sabe que o preço dele não é todo o bolso que pode pagar, mas um bom Inspirado desse aqui cabe no orçamento de qualquer um, é só se planejar direitinho, né? Então, belíssimo acerto, muito bom Inspirado, mas disclaimer aqui, importante, para a gente encerrar esse vídeo. Todo perfume inspirado, principalmente da referida marca, não tem como a gente chegar a 99,9% de similaridade. Você vai ter um perfume muito próximo, mas nunca beirando a perfeição com 100%, 99,9%. E por que isso acontece, Adriano? Porque existem notas patenteadas pela marca. Já falei isso aqui em diversas oportunidades e empresa nenhuma de perfume inspirado vai conseguir fazer. Então, vai existir também aquela militância chata de internet, onde as pessoas começam a criticar os criadores de conteúdo falando que é tudo bando de jabazeiro. Então, já estou aqui adiantando que meu trabalho é técnico e apesar de ter parceria com a empresa, que diga-se de passagem, é a parceria mais antiga desse canal, são 9 anos de parceria, ano que vem a gente vai para 10 anos. Eu ia ficar 10 anos parceiro de uma empresa que só faz porcaria? Não, né? Então,
A confiança e a credibilidade começa por aí. Então, para vocês entenderem, Nuancielo é uma empresa que evoluiu muito ao longo do tempo e eles não lançam qualquer coisa por acaso. E esse perfume chegou em ótima hora, até porque o inverno está acabando, deve vir mais uma frentezinha fria lero-lero, depois o sol vem para rachar. Inclusive, hoje à tarde o sol esquentou bastante, bateu aqui 30 graus no pico da tarde. Em meio de agosto, né? Agosto começou agora. Tem ventania e sol. Então, tem hora melhor para chegar essa pepita aqui do que agora? Não, no inverno está praticamente indo embora. Então, já fica aqui a minha recomendação. Se você procurava uma fragrância assim, ou se queria algo próximo, até para poupar o seu Versace por Home, de repente poupar o seu Allure Sport, até se já tiver o Super Leggera e quiser poupar ele também, aqui temos um inspirado sensacional e daquele custo-benefício do Nuancielo que a gente já conhece. Show de bola? Então, corre lá no site e antes de encerrar, tô quase me perdendo aqui, desempenho. Nossa, eu fazer vídeo assim no espontâneo, como se fosse live, é loucura, né? Bom, a fixação desse perfume aqui, ela chegou na minha pele no máximo de 7 horas. E a projeção é moderada e você vai ter a sensação de que o perfume está com você o tempo todo por 1 hora. Depois, o seu olfato vai se acostumar à famosa anosmia parcial com alguns ingredientes de base, no caso o almíscar, que ele é manifesto desde a primeira borrifada, e o Isoe Super, que é muito sutil, mas ele acompanha inclusive a madeira de cedro. Inclusive as notas amadeiradas ali que estão ocultadas pela empresa contém Isoe Super, tá? Que casa com cedro e faz uma combinação olfativa que é maravilhosa. E a gente já sente essa nota aí várias vezes no mercado. Então, é comum que você se acostume muito facilmente com o perfume. É comum. Então, não vem com esse papo de que eu comprei o perfume e não fixa nada, ninguém sente o cheiro. Sente sim. Para de besteira, para de caô. Ele tem um desempenho legal sim. Quando eu testo, eu procuro as pessoas, eu vou até as pessoas, eu faço o teste social. Então, eu não falo simplesmente da minha cabeça. Eu tenho que pegar, testar, eu vou para campo e aí a gente vê como é que funciona. E sim, ele tem 1 hora de perfumação, mas depois fica ali aquela segunda pele, né? Aquele escudo perfumado gostoso, que vai te acompanhar aí para o resto da evolução, já contando com o residual também. Então, 7 horas é um número ok. Pelo que a empresa vem desenvolvendo, é muito bom, até pelo que a fragrância também tem. Claro que o original você vai ganhar em algumas coisas, mas a diferença de preço é gritante, né? Então a gente tem que entender que aqui estamos falando de custo-benefício. E o custo-benefício é bom. E falando ainda sobre almíscar, esse almíscar utilizado aqui, ele é um que carrega também alguns tons de semente de ambrete. Eu tenho anosmia a essas notas. Então, consequentemente, esse musk é um musk vegetal, por assim dizer, ele acaba ficando mais fraco para o meu olfato. Mas para outras pessoas ele funciona muito bem. Tem amigos meus que sentiram o perfume e falaram assim, pô, velho, perfume exala bem. Mas para mim, na minha pele, não exala tanto. Porque o meu olfato não se dá, não gosta da nota, né? É como se ela nunca existisse. Isso já falei que algumas experiências, inclusive o Bulgari Cigar. Cigar é um perfume maravilhoso, mas na minha pele ele é suave. Vou chorar? Não. Infelizmente. Em outras pessoas o Cigar funciona bem, já vi casos, já saí com o pessoal e que estava com o Cigar e o Cigar estava exalando bem, com uma boa presença e por um bom tempo. Mas a minha pele, ele é pífio. Fazer o quê? Eu passo, acaba que eu não sinto nada, mas quem está perto de mim acaba sentindo ou não, se tiver essa anosmia parcial, né? Mas fique ciente. Compre o perfume tranquilo, ele é muito bom, é um bom inspirado, tem um desempenho legal, as pessoas vão sentir o cheiro, mas se você tiver alguma resistência ou anosmia a alguns tipos de almíscares, pode ser que a sua experiência de perfumação seja comprometida. Isso é para encerrar o vídeo, qualquer dúvida, estou à disposição.